Antes de mais nada, de agradecer muito aos organizadores, Aquiles, Guilherme, pelo convite, saudar todos os presentes nessa manhã de sábado. É uma honra compartilhar essa mesa com Giovanni Sanguilini, Gilberto de Peta, Aquiles Coelho, cujas trajetórias eu admiro muito e com quem eu tenho o privilégio de dialogar hoje. O quadro de temores e incertezas que marca o nosso tempo foi bem descrito na apresentação do evento, na abertura que o Guilherme fez. Se por um lado não se tratam de ameaças inéditas na história da humanidade, nenhuma delas, guerras, violências, crises institucionais, elas sempre nos acompanharam. Por outro lado, o que vemos hoje é um adornamento, né, uma atualização desse cenário permeado pelo fenômeno das redes sociais. O fato de que nós vivamos uma hiperconexão individualizada, alimentada pelo mercado de uma economia da atenção, em que nós somos os produtos, dá uma nova roupagem a esse fenômeno. Então, nesse contexto, são justamente as passionalidades mais suscetíveis ao engajamento, o medo, o ódio, a desconfiança, que são continuamente impulsionadas, o que favorece a reprodução do mecanismo do bode expiatório, que foi tão bem desvelado por René Girard. O resultado disso, e aqui talvez a gente devesse falar de bodes, é um mecanismo, mas são muitos os bodes expiatórios. O resultado é a intensificação da polarização político-ideológica e uma fragmentação da atenção que, assolada por tsunamis de informação, deixa de se submeter ao crivo da consciência crítica e do posicionamento autêntico das pessoas. Em seu lugar, proliferam retóricas de suspeita, muitas vezes próximas às teorias da conspiração, que corroem ainda mais a possibilidade de confiança e de diálogo. É diante desse quadro que eu gostaria de situar minha fala. O título da minha fala anuncia dois elementos centrais: a escuta suspensiva e os dispositivos grupais de saúde mental. Após, ou melhor, ambos eles se inscrevem no esforço de circunscrever na psicologia uma prática fenomenológica que não permaneça apenas no plano dos princípios filosóficos, mas que encontre formas concretas de atuação. Portanto, falar em escuta suspensiva é falar de uma atitude que suspende pressupostos, automatismos, interpretações prévias, para permitir que a experiência do outro se manifeste em sua densidade própria. Trata-se, em sua gênese, de um prolongamento e aprofundamento dialógico do fenômeno da empatia, conforme analisado por Edith Stein. Falar em dispositivos grupais é reconhecer que essa atitude não se exerce no vazio, sem iniciativa e perspectiva, mas requer condições estruturadas de tempo, espaço, corpo e relação que sustentem o aparecimento da experiência. A escuta suspensiva, tal como a concebemos a partir da fenomenologia de Russell e Stein, não é uma variação de escuta sem julgamento, como tantas vezes se diz no campo da psicologia clínica. Ela é uma operação ativa de Epoquet. Não é abdicar de pensar, mas suspender os esquemas prévios para abrir um espaço ao inédito do vivido que se apresenta. É uma forma de empatia rigorosa, que não obedece à analogia de calçar os sapatos do outro, ou seja, colocar-se em seu lugar, mas reconhece no outro o sujeito de uma experiência que se dá em mim, mas não é minha. Ou melhor, não tem sua fonte em mim, mas no outro que a vive originariamente. A escuta suspensiva, assim, é ética e pode ser clínica. Ética porque respeita a alteridade em sua integridade, respeita a alteridade em sua integridade. Clínica porque funda um espaço de cuidado no qual o vivido pode emergir, ser nomeado e, eventualmente,
reorganizado. Ora, essa escuta não se realiza de modo pleno em qualquer situação. Ela requer um campo instituído que a torne possível. É aí que entra o conceito de dispositivo. Não no sentido técnico de aparelhos ou mecanismos que, exteriores a nós mesmos, encurtam percursos, como quando um interruptor acende a luz, sem que precisemos conhecer todo o circuito elétrico, mas como uma configuração de condições intencionais que permitem o desencadeamento de experiências. Uma configuração de condições intencionais que permitem o desencadeamento de experiências. O dispositivo é uma forma cultural que organiza tempo, espaço, corpos e relações de maneira a colocar à disposição não apenas uma prática, mas um campo de presença e de sentido. Quando falamos em dispositivos, e agora vamos nomeá-los apropriadamente, dispositivos de atenção psicológica, particularmente aqueles orientados pela escuta suspensiva, falamos de arranjos que têm justamente essa função. Sustentar condições para que a experiência do sujeito possa emergir como fala, encontrar sua ressonância própria e transformar a relação da pessoa com a sua experiência. Eles se estruturam por fases, condições e operações que se repetem, não por automatismo, mas para manter a integridade do campo de modo consequente. Uma previsibilidade que caracteriza qualquer dispositivo enquanto tal. Uma previsibilidade que caracteriza qualquer dispositivo. Para que essa proposição não permaneça abstrata, eu detenho-me agora em dois exemplos desenvolvidos em nosso contexto. O primeiro é o Grupo Comunitário de Saúde Mental, conhecido como GCSM. Se trata de um dispositivo comunitário consolidado em mais de 25 anos de prática e pesquisa, liderados pelo Dr. Sérgio Chara e pela professora doutora Carmen Lúcia Soares, docente da Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, aqui da USP. Seu encontro se organiza em 3 tempos. Primeiro, o sarau, que introduz o grupo pela mediação estética, músicas, poemas, imagens que os participantes trazem não para a análise cultural, mas para partilhar como ressoaram em sua experiência. Depois, o relato de experiências, quando cada um se autoriza a dizer fragmentos, pedaços de sua vida cotidiana, momentos vividos no cotidiano, sem hierarquia de importância, desde os gestos mais simples até crises mais significativas. É um momento aberto. E, por fim, a etapa reflexiva, quando se partilha o que se viveu ao longo do encontro. O papel do coordenador nesses grupos não é interpretar, mas acolher, devolver ressonâncias, valorizar singularidades, sustentar o campo de escuta e fala, valorizando a experiência vivida por cada um e suas ressonâncias. Portanto, direcionar a fala orientada à experiência vivida e às suas ressonâncias. O que exige uma verdadeira arte por parte do coordenador. Os efeitos, se a gente pode assim dizer, observados ao longo dos anos são claros. Fortalecimento de identidade, sentimento de pertença, reinscrição do sofrimento em um enredamento de sentido tão pessoalmente autoral quanto solidariamente comunitário. Tão pessoalmente autoral como solidariamente comunitário. Vamos passar ao segundo exemplo, que é distinto em sua forma, mas convergente em seu horizonte. As práticas corporais para a promoção comunitária de saúde mental, apelidadas de PCPCSM. Também aqui nós encontramos uma estrutura em 3 tempos. Boas-vindas, práticas corporais e ressonâncias. A singularidade desse dispositivo é tomar a cultura corporal de movimento, jogos, danças, esportes, artes marciais,
como via privilegiada para disparar experiências, para desencadear experiências. Não se trata de rendimento físico, nem de técnica, mas de fruição, de jogo, eventualmente de invenção. Nesses contextos, conceitos como autoeficácia, de Bandura, e corpo capacitário, de Bernard André, um filósofo do corpo, tornam-se centrais. O corpo que age, que se percebe capaz, que experimenta novas possibilidades de si. E aqui o corpo capacitário fala mais alto que a autoeficácia. A autoeficácia depende de uma crença, de uma confiança prévia na capacidade de fazer algo, e o corpo capacitário, ele nasce da surpresa dos gestos que eu não sabia que podiam acontecer, que eu era capaz de fazer. No contexto em que o PCPC-SM nasce, que é um hospital dia, o hospital psiquiátrico aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, os pacientes das mais variadas idades, e aqui a gente fala de 18 até 70 e poucos anos, das mais variadas condições físicas, se surpreendem, às vezes, em conseguirem dar um simples salto, ou conseguirem andar de 4 apoios, porque as atividades, elas têm essa característica lúdica. As ressonâncias verbais, ao final, integram o vivido corporal à linguagem, produzindo elaborações de narrativas experienciais que restauram trajetórias biográficas, trajetórias pessoais, que nesse contexto do hospital, em que elas acontecem, foram interrompidas ou inibidas pelo sofrimento e adoecimento. Ambos os dispositivos, cada um a seu modo, assinalam como a escuta suspensiva não poderia se confundir com uma atitude individual. Ela é uma prática comunitária que se atualiza em campos estruturados de interlocução. Se atualiza em campos estruturados de interlocução, mobilizando mudanças de atitude das diferentes partes envolvidas. É aí que podemos voltar agora ao tema do temor. O temor fragmenta. Fragmenta a confiança, fragmenta ou estreita a percepção do mundo, fragmenta as relações. Na fragmentação, a presença cede lugar à paralisação. Nos dispositivos de atenção psicológica operados pela escuta suspensiva, ao contrário, o que se institui é a copresença. Cada pessoa que chega é convocada a aparecer com sua experiência singular, e essa experiência e essa singularidade ressoa nas outras. O grupo torna-se lugar de reconhecimento mútuo, de reciprocidade, de confiança. Não se elimina aí o temor, mas nele se habita de um outro modo, acompanhado pelos outros, o que sustenta uma presença que não se dissolve. A solidariedade em face do temor abre perspectivas de enfrentamento diferentes daquela do sujeito isolado. A solidariedade transforma o temor. A ansiedade de sua expectativa tende a se tornar esperança. É nesse ponto que se pode vislumbrar a contribuição que a psicologia pode oferecer ao horizonte mais amplo evocado pelo seminário. A atenção psicológica, seja ela operada por dispositivos orientados pela escuta suspensiva, seja por outras abordagens, não tem o poder de transformar o estado de coisas tecnológico, geopolítico ou econômico que está na base das incertezas e dos temores contemporâneos. Não mudaremos, por meio de nossos dispositivos, as guerras, as crises econômicas, o enfraquecimento das instituições. Mas a atenção psicológica tem força para redirecionar cada pessoa, que se coloca nessa relação, a hierarquizar a sua orientação existencial, não em consonância com a fragmentação, mas com a integração da experiência. Com a integração da experiência. É essa integração que resgata a unidade da pessoa em suas dimensões corporal, psíquica
e espiritual, como nos ensina Angela Alice Bello, ao apresentar a antropologia fenomenológica de Edmund Husserl e de Edith Stein. Eu concluo dizendo que o trabalho nos dispositivos grupais nos ensina que aquilo que se escuta é sempre mais do que se diz. É o gesto de alguém que se oferece ao encontro e que, ao ser acolhido, encontra novamente a possibilidade de existir com o outro, ou com os outros. Em tempos de temor, em tempos sombrios, esse gesto não é pequeno. E é, talvez, a nossa forma mais concreta de sustentar a humanidade. Muito obrigado pela atenção de vocês.